seus territórios sentem é a mesma de uma mulher progressista e de uma mulher de direita. Não existe essa separação. Acho que foi muito importante. Eu fiz essa caminhada ano passado e eu fiquei assim. Eu gostei muito que a Ava falou do Malafaia, porque eu também não chamo ele de pastor. Né? Ele teve a cara de pau de ir numa rede social e falou que eu estava conversando com mulheres insignificantes. Insignificante é ele, porque toda mulher para mim é importante. Não importa se eu fiz uma reunião com 2, com 3, com 200, com 1000. O que importa é que eu conversei, o que importa é que eu ouvi elas. Isso para mim que foi mais importante. E aí a cada reunião a gente conversava sobre temas específicos. A gente conversou sobre as cozinhas comunitárias, que a igreja é um grande parceiro na questão das cozinhas solidárias. A gente conversou sobre educação, a gente conversou sobre feminicídio, de como isso, né, afeta a vida das mulheres, porque a igreja também é uma porta de entrada para mulheres vítimas de violência que vêm buscar socorro ali, né? Muitas vezes elas são acolhidas pelas irmãs e muitas vezes não são acolhidas pelos pastores, mas as irmãs do entorno acolhem essas mulheres. Isso é muito importante. Então essa rede de proteção de todas essas questões que atingem a vida das mulheres foi fruto, né? Foi pauta dessas reuniões. E eu pretendo continuar, tá, gente? A gente já está organizando em São Paulo uma reunião agora, uma grande reunião. Que não importa se é grande ou pequena, como eu disse, isso para mim é irrelevante. E teve um aprendizado para mim, por que você está conversando só com as mulheres? Eu falei, porque talvez eu tenha mais identidade para conversar e mais paciência também, né? Porque homens às vezes não tinham um pouco da paciência. Mas enfim, e aí, a cada evento que a gente fazia, a cada encontro desse, a Nilza sempre trazia uma palavra da Bíblia que dizia referência a uma mulher, de como as mulheres aparecem na Bíblia. Para mim foi uma revelação, né? Porque a gente sabe a Bíblia escrita por homens, né? E que a presença feminina é muito subjetiva. E a Nilza trouxe momentos muito importantes, passagens importantes da Bíblia. Para mim, uma coisa que foi assim que me tocou muito, né? Teve alguém que falou aqui que várias vezes as mulheres que Cristo se revelou quando ressuscitou para uma mulher, enfim, que transformou água em vinho, né? Para uma mulher, mas ele se revelou como Cristo Salvador. A primeira vez que ele se revelou para uma mulher. Então isso para mim foi muito significativo, né? Eu acho que a gente precisa olhar a Bíblia também pela ótica feminina. Os homens precisam olhar também a Bíblia pela ótica feminina e da importância que as mulheres tiveram na vida de Cristo e que ainda continuam tendo na sociedade. Eu sei que esse é um ano difícil, é um ano em que a gente vai para uma disputa eleitoral, mas a gente tem que ir com o coração tranquilo. A gente tem que ocupar os espaços que nos é de direito pela nossa fé. Não é uma disputa política que a gente está fazendo, a gente está fazendo uma disputa de princípio, de ética, de moral. A gente está colocando tudo aquilo que a gente acredita. Quando a gente fala de saúde, a gente está falando da família. Quando a gente fala, sabe, as ligações todas a gente consegue fazer. E eu concordo desculpa, esqueci seu nome. A Leila falou que a gente acabou se isolando, a gente acabou se exilando das nossas igrejas, né? A gente preferiu fazer isso e a gente precisa voltar para dentro delas e falar. A gente precisa assumir, sabe, nas coisas que a gente acredita e que isso não tem nada de errado. A gente não pode A gente acabou vestindo, como a gente fala, vestir uma carapuça que não é nossa. A gente precisa voltar para dentro das igrejas. Eu tenho falado que, quando a gente fala da questão de violência contra a mulher, de feminicídio, que a gente precisa muito que os pastores falem disso. A gente precisa muito que os homens dentro das igrejas falem sobre isso. O presidente Lula começou esse movimento grande, que os homens assumam essa responsabilidade pela nossa vida, porque nós mulheres, né, a gente
já falou muito entre nós. A gente precisa muito que os nossos companheiros, que os nossos pastores estejam ao nosso lado nesse momento para falar sobre isso. A gente precisa falar abertamente, né, dentro das igrejas também. E os pastores têm que ser um aliado nosso nessa questão. Então eu acho assim, a gente tem um desafio, não quero me estender, que eu sei que a mesa está grande, gente. Mas ó, essa é uma música que não faltou. Se vocês forem lá no meu Instagram, vocês vão ver. Em todos os encontros está lá a Janja cantando. Eu me meti e cantava mesmo, eu canto mesmo. Porque, sabe, eu acho que assim, o Deus cuida de mim. E a gente cantava nos eventos, Kleber, a gente cantava a versão feminina. Né? Porque assim, eu não ando sozinha. E aí quando eu ando sozinha, era com muitas mulheres e Deus cuidando de nós mulheres. Mas a gente sabe que além de Deus cuidar de nós, que a gente sabe que Ele está cuidando, a gente precisa de um Estado que também cuide de nós. A gente precisa de uma sociedade que também cuide de nós. A gente precisa andar tranquilamente pelas ruas. A gente precisa não ter medo de chegar em casa e encontrar um companheiro que nos espanque. A gente precisa não ter medo que nossos filhos andem pelas ruas da comunidade sem levar uma bala do Estado. Então, é importante que a gente fale sobre isso dentro das nossas igrejas, sabe? Que a fé que a gente professa, ela está muito conectada com o que o Estado que nós acreditamos tem de dever. Então, é disso que o Evangelho fala, e todo mundo falou aqui melhor do que eu, quem falou aqui antes tem muito mais propriedade para falar. Então, eu acho que a gente tem esse desafio esse ano. Eu acredito sinceramente que somos nós mulheres que vamos decidir essa eleição, como decidimos em 2022, porque a gente sabe, né, como eu disse, de que tudo que nos afeta e que a reação que o Estado tem de responsabilidade para diminuir as coisas que nos afetam, as nossas angústias, a gente sabe quem é que pode resolver isso, né? Então, eu acho que a gente precisa muito falar com as mulheres, falar para as mulheres. Acho que a gente precisa ir para dentro das igrejas e conversar com nossas irmãs, com nossas irmãs, porque eu me sinto um pouquinho, eu não tenho medo de, isso, eu não tenho. O pessoal fica falando, mas ela não é evangélica. Mas eu acredito em Deus e é isso que importa, sabe? Eu acredito em Cristo e é isso que importa. Quando eu escuto o Kleber cantando, Deus cuida de mim, quando eu falo até me emociono, porque é isso. Porque Ele precisa, o Espírito Santo precisa tocar no nosso coração, Ele quer que a gente esteja. Deus está em qualquer lugar. E quando a gente fala que o presidente Lula mandou a mensagem para a Marcha de Jesus, falando que ele nunca vai usar a fé ou qualquer espaço religioso como palanque político, ele não vai usar mesmo. E às vezes eu acho que ele sente falta muito de ir ele é católico, ele sente falta de ir na missa. Ele foi criado, o Partido dos Trabalhadores nasceu nas igrejas, das eclesiais de base, enfim. Ele é católico, foi de grupo, então, e ele sente falta um pouco de ir, mas ele não vai porque ele acha que ele não pode misturar, porque a presença dele, ele já é um ser, o ser político na sua essência, então ele não quer misturar. Então, às vezes a gente faz missa lá no Alvorada, conversa com pastores, conversa com outras pessoas, com outras religiões, para também buscar esse conforto, porque ele também precisa, Às vezes a gente precisa da palavra, E às vezes eu sei que ele sente falta disso, mas é isso. Independente da gente não transformar a igreja em palanque político, principalmente no setor evangélico, a gente não pode deixar de considerar que se a gente não usar da forma correta, eles usam. Então a gente precisa sim falar das coisas que a gente acredita, para não deixar eles falando sozinhos, gente. Isso é muito importante. Os pastores do campo progressista têm que falar às pastoras. Eu sei o quanto é difícil para as mulheres pastoras. A gente tem, algumas aqui. Quem é pastora? Mulher aqui. Eu sei o quanto é difícil. Teve uma pastora que foi num encontro meu
e que foi expulsa da congregação dela. Tiraram a licença dela, mas ela mesmo assim não abaixou a cabeça e foi no encontro que a gente organizou. Isso foi muito importante, né? Então, eu acho que é importante as pastoras falarem sobre isso, sobre tudo que a gente vai... Essa disputa de narrativa, ela tem que acontecer em todos os espaços e também tem que acontecer dentro da igreja, porque eu gostei muito do que o pastor falou, o pastor Paulo Vieira falou sobre o ódio estar do lado deles, não do nosso lado, né? Então, porque se a gente tem um presidente hoje que construiu uma carreira política, que construiu, eleito 3 vezes, foi na base do amor, nunca foi na base do ódio. E esse amor continua com a gente, é esse amor, com essa fé, que a gente vai ganhar essa eleição novamente em 2026 e levar o presidente Lula ao 4º mandato, e nós vamos todos subir a rampa com ele novamente em janeiro de 2026. Obrigada, gente. Muito obrigada. Não